Cada canto esconde um conto, cada homem e mulher tem a fé, a força e a história pra contar pra quem quiser. Olá, meus queridos amigos, este é o Castminster, o seu podcast de teologia reformada. E hoje quem vos fala aqui é Diego Montenegro. E pessoal, eu tô passando aqui apenas para introduzir esse episódio para vocês, que como vocês já devem ter visto aí na capa e no título do episódio, o tema é Missões Transculturais. Então eu tô passando aqui rapidinho só para apresentar o episódio para vocês, mas é uma conversa, uma entrevista que o Alexandre fez com o pastor Marcelo Carvalho, que é missionário envolvido em missões transculturais, mais especificamente no trabalho missionário em aldeias indígenas, com as populações e sociedades indígenas. Então o Alexandre conversou lá com ele, o papo tá muito bom, aborda assim desde questões de dificuldades do trabalho missionário com indígenas e também questões acerca de como é a apresentação do evangelho da fé cristã para essas sociedades, tendo em vista as crenças que eles têm, a religião indígena, a cultura indígena, a cosmovisão indígena. Ficou muito interessante, eu tenho certeza que será muito proveitoso para vocês. E é isso aí, sem mais enrolação, vamos pro episódio. Falou! E explicar a dor, o azar e a sorte, a desgraça e o amor. Então, hoje nós estamos aqui com o pastor Marcelo Carvalho, que é missionário transcultural. E, pastor, se apresenta para os nossos ouvintes, diga de onde o senhor veio, para onde o senhor vai, do que se alimenta. Tá já. Meu nome é Marcelo Carvalho, como foi dito, eu sou missionário transcultural, trabalho com comunidades indígenas, essa é a minha realidade, há 17 anos. Na verdade, eu sou missionário há um pouco mais, acho que 23 anos que eu trabalho com missões. Eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil, pertenço a um presbitério lá da região do Sergipe, sou sergipano de Aracaju, e pertenço a uma missão conhecida no Brasil como Missão Amém, mas o nome dela de fato é WEC Brasil, que pertence a uma missão WEC International. Ela foi fundada por Charles Studd, uma missão que tem mais de 100 anos, estamos atuando aí em mais de 70 países. E o nosso foco principal é o trabalho pioneiro, ou seja, a ideia central da nossa missão é alcançar as pessoas e plantar igrejas aonde Cristo ainda não foi alcançado. Então, se chegarmos em determinado país, determinada região e nós encontrarmos lá alguns missionários e algumas igrejas já instaladas e a gente ver que não há necessidade de que nós cheguemos lá e nos juntemos a ele, nós partimos então para um outro local, porque a ideia nossa é ir aonde Cristo ainda não foi anunciado. Então, esse é o perfil da nossa missão. E aqui no Brasil, nós somos conhecidos, esse branch, esse ramo da nossa missão lá na região amazônica, ela é conhecida como Projeto Amanagé. Mas, de fato, o nosso nome é WEC, e no caso aqui, o WEC Amazônia. O WEC é um nome em inglês, significa a Evangelização Mundial para Cristo, né? Mas aqui nós somos conhecidos como WEC Amazônia, né? Mas Amanagé é um nome popular, não propaganda da gente. Entendi. E como é que começou o seu interesse por missões entre os indígenas? Como o senhor teve certeza do seu chamado? Então, o que aconteceu aqui na minha igreja, em Aracaju, eu sou filho de pastor, irmão de pastor, e eu cresci numa igreja que, na minha adolescência, começou a se envolver com missões. Então, no caso, o meu irmão era pastor também, um dos pastores da igreja, ele tinha estudado, era da turma do Ronaldo Lidório. Então, ele levou o Ronaldo para a nossa igreja, eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, e outros missionários, como Norval Silva, que trabalha com indígenas, e a nossa igreja começou a se envolver com missões e começou a fazer anualmente conferências missionárias que duravam uma semana, de segunda a domingo. E aquilo começou a impactar extremamente a igreja como um todo, e aos poucos eu fui sendo despertado. Agora, de fato, o que aconteceu no meio disso tudo é que no acampamento, período de férias, eu estava para entrar na universidade, fui para o acampamento Palavra da Vida, no PV Norte, lá no interior de Pernambuco,
E naqueles dias eu tive o privilégio de participar de um grupo de estudos durante a semana toda com um missionário da Nova Estrela do Brasil chamado pastor Valmir Brizola. E ele falou naqueles dias sobre a necessidade do trabalho missionário entre indígenas. Eu tinha 17 anos, tinha acabado de passar no vestibular e me chamou a atenção o tamanho da necessidade, o tamanho do desafio. E eu lembro que para mim o que ficou na cabeça, não foi o que ele disse simplesmente, mas na minha cabeça ficou a seguinte pergunta: onde é que está o problema matemático da igreja? Porque são tantos que ficam e tão poucos que vão. Assim, não há nenhuma relação de proporcionalidade equivalente. Tipo assim, você tem, na minha igreja na época, não sei se eram 400 ou 600 pessoas, na minha igreja de origem, e eu pensei assim, não temos ninguém no campo missionário, tem alguma coisa errada. E aquilo bateu muito forte no meu coração, e a partir daquele dia eu tinha convicção e certeza de que Deus, o que Ele tinha para mim era o envolvimento na obra missionária. E quando eu voltei então para a minha cidade, meu irmão era um dos pastores, mas eu não queria falar com ele pessoalmente, né? Na minha cabeça eu pensei, eu vou lá, vou marcar um horário e vou. Quando ele me recebeu, ele tomou um susto, né? O que você está fazendo aqui e tal? Eu falei, eu vim aqui para dizer que eu quero me envolver com a obra missionária e eu não... é isso que Deus tem para mim, eu quero me dedicar no trabalho com indígenas. Isso foi no ano de 91, janeiro de 91, mais ou menos. E aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, você termina a faculdade primeiro, porque o campo missionário está cada dia mais complexo e você precisa ter um nível superior para te abrir portas e te ajudar e tal. Então, eu fiz a faculdade em 7 períodos, que era em 8 no mínimo, eu fiz em 7, vivia na faculdade porque eu queria ir embora para o campo missionário. Eu me formei como biólogo, fui professor ainda uns meses e tal, e aí então ingressei nessa caminhada. Eu acho que uma das coisas relacionada ao chamado, eu acho que a questão para a gente ter a certeza de que é isso que Deus tem para nós é o seguinte: se você não consegue se ver em nenhuma outra coisa, senão no serviço exclusivo a Deus, então certamente é isso que Deus tem para você. E essa era a convicção que eu tinha. Eu queria servir a Deus aonde Cristo não foi pregado, em povos tribais, poderia ser indígenas ou qualquer outro, mas esse era o meu empenho. Foi assim que aconteceu o meu chamado e essa convicção. Então, a partir de lá, nada mudou. Até hoje é a mesma coisa, né? O senhor já está há quantos anos trabalhando com missões entre os indígenas? Entre os indígenas, 17 anos. Fez agora em julho. E a realidade missionária desde 96. Então, 96 foi o primeiro período que a gente teve envolvimento com missões. Eu fui missionário de uma missão também bem conhecida no Brasil, chamada Operação Mobilização, que é aquela que trabalha com os barcos Dulos e Logos 2, que inclusive está aqui no Brasil agora esse período. Esteve aqui, ou está em Belém, eu acho agora. Mas eu não trabalhei embarcado, eu trabalhei em terra, fiz o treinamento deles aqui e fui fazer o estágio, mas como missionário já no Peru e Equador, em 96. E aí então, ali foi quando Deus, me ajudou a compreender que realmente o que Ele tinha para mim era o trabalho transcultural. Então, eu vi que eu teria condições de lidar com outra língua, uma outra cultura. Então, eu voltei para o Brasil para poder me preparar melhor para o campo missionário, né? Pastor, qual é a maior dificuldade de fazer missões entre os indígenas? Eu vou dizer assim, sinceramente, eu acho que a maior dificuldade de você fazer o trabalho entre indígenas, eu penso assim, que essa pergunta você pode responder de 2 formas. A primeira e a mais simplória e ordinária pergunta seria assim, é difícil porque eles estão isolados linguisticamente, mas eu penso que isso todo mundo já sabe, que é difícil de você lidar com culturas distintas, é difícil você ir para áreas isoladas, algumas regiões você demora 5 dias para chegar, 6 dias, 1 semana, dependendo da região que você vai trabalhar com indígenas, você tem que lidar com culturas diferentes, etc. Então, assim, eu acho que isso as pessoas já têm uma ideia clara. Eu acho que o que as pessoas não se dão conta é que o mais difícil do trabalho transcultural é você ter o ferramental teológico com você, para que você possa lidar com essas dificuldades. Porque assim, só você saber das dificuldades não é suficiente. Eu preciso lidar com elas. E eu preciso ter um bom ferramental teológico primeiro, e um ferramental também missiológico e antropológico. Mas pensando assim, antropologia missionária. Porque a antropologia em si, ela parte de um pressuposto obviamente evolucionista e biblicamente não coerente, né?
Então, assim, não é propriamente antropologia como a gente tem hoje, mas é uma antropologia mais direcionada e adaptada, redimida em alguns aspectos para o trabalho missionário. Então, assim, eu penso que o grande desafio é esse, é você ter o ferramental com você para que você possa tocar o seu trabalho adiante, né? Não dá para você... Porque, assim, o desafio mesmo, como eu falei, o ordinário todo mundo sabe, mas você chegar num campo só com o chamado e a vontade... você fadado ao fracasso, né? A você colher aí de repente um fruto com igrejas sincréticas e nominais. Então eu penso que o grande desafio do trabalho evangélico é você ter trabalho missionário é você ter uma boa formação, você se preparar bem, ter uma boa teologia, ter um bom conhecimento cultural, antropológico e linguístico se for necessário. Então se você vai só pensando assim, não, eu vou lá e Deus vai fazer acontecer, não, é Deus quem faz acontecer sempre, mas a nossa responsabilidade como crente é de você dar o máximo nesse sentido, de se preparar bem para que seu trabalho seja efetivo. Então o que vai acontecer? Provavelmente você vai ter menos tempo também, você vai gastar menos tempo, quer dizer, se você chega com um ferramental no local, é diferente de alguém que vai precisar desse ferramental. É complicadíssimo, você não tem tempo para... É igual um médico, o médico ele não vai para o centro cirúrgico e fala, bom, peraí, eu vou pegar o meu livro de anatomia, eu só bota, e vou ver aqui como é o nome desse músculo, onde é que está. Ninguém faz isso, né? É mais ou menos isso, quer dizer, você vai lidar com vidas, com uma situação complexa e extrema, e você tem que chegar com o instrumental na mão. Porque quando os problemas surgirem, você vai ter que lidar com eles assim, e agora? Eu vou falar o quê, né? Então, eu estava conversando recentemente com o reverendo Augusto Nicodemos, exatamente sobre essa questão dos desafios, ele dizendo para mim, Marcelo, uma das coisas que mais me impressiona no trabalho missionário, que eu já sabia, mas agora eu vejo com mais clareza, é a ideia de que todo o trabalho missionário puxa e demanda teologia num grau altíssimo. Sem boa teologia, o trabalho missionário pode ser fadado ao fracasso, né? O senhor falou a respeito do preparo, né, do estudo da antropologia na evangelização dos indígenas. De que maneira esse estudo contribuiu na evangelização? O senhor poderia, inclusive, citar alguma contribuição dos missionários para a antropologia moderna? Tá, então eu vou começar pela sua última pergunta. Uma coisa que a gente não pode esquecer e que as pessoas não têm ideia, mas assim, quem começou basicamente a antropologia foram os missionários. Então todo o processo de avanço dos países da Europa, com seus navios mercantes, as Índias Ocidentais, holandesas e tal, eles sempre mandavam missionários protestantes e missionários também católicos. Então, assim, muito do que foi produzido lá pelo século XIX, na verdade, vinha dos relatos dos missionários. Dentre eles, eu acho que uma grande pessoa assim, se destaca, chamado Condrington, um missionário, eu não lembro agora se anglicano, acho que anglicano, filho de pastor também. Ele vai para a região da Polinésia e ele descobre lá um conceito, que é um conceito muito usado até hoje na antropologia, é um nome usado na antropologia hoje, que é mana. Mana é essa ideia de uma força cósmica que gere absolutamente tudo. Então, as pessoas nada mais são do que a própria manifestação dessa mana, dessa energia e tal. Então, o Condrington, quando ele relata isso no seu livro, eu acho que, não sei se era Polinésia ou Melanésia, eu não lembro agora, mas a contribuição dele foi fantástica, né, porque ele trouxe um conceito que ninguém conhecia. Então, na verdade, quando você vai estudar hoje a antropologia ela tem que se curvar à ideia de que quem começou isso foram os missionários, os religiosos, católicos e protestantes, começaram a pensar, porque eles iam à frente, porque a função desses missionários era o seguinte, eles precisavam dizer para os seus governos quem são eles, porque o governo precisa trabalhar e ele quer saber assim, como é que eles pensam, o que é que eles fazem. Então esses missionários eram responsáveis de ir lá pesquisar e mandar o relatório, e aí então é que nasce praticamente a antropologia, a sociologia e a antropologia. Então, quando você vê nomes como Durkheim, mesmo no passado Levi-Strauss, essa galera toda assim, mais da antiga, Fraser, e aí você tem uma turma toda, eles beberam dos relatos missionários, muita coisa que tem. Então, assim, essa é uma dívida que a antropologia tem, mas ela não se curva, porque por conta do relativismo cultural e etc., que são pressupostos não cristãos, ele vai banir qualquer coisa em relação a isso. Então, na verdade, assim, a gente fala estudar antropologia. Então, assim, você, na verdade, você não tem
no que diz respeito à formação missionária, a antropologia no passado era muito mais frágil e tal, etc. Hoje está melhorando um pouco no Brasil, com várias iniciativas, dentre elas iniciativas como o Capacitar, que acontece em vários lugares do Brasil uma vez por ano, que é uma iniciativa do Instituto Antropos e mais a APMT e outras instituições, a MTB, Associação de Missões Transculturais do Brasil. Então, melhorou um pouco. Mas, assim, o ponto é, como eu falei antes, se você chega no campo missionário, transcultural, sem um conhecimento antropológico, da antropologia missionária básico, você vai padecer, porque você não vai entender o que está acontecendo. Então, assim, uma coisa é você fazer uma descrição do que você está vendo na sociedade. Então, você chega numa aldeia indígena, por exemplo, você chega lá e vê a distribuição das casas. Então, as casas são distribuídas de qualquer forma. Você vai lá, desenha, faz um croquisinho do que você vê, aí você percebe que a casa tem um telhado assim, a outra tem um telhado diferente, ou que todas as casas têm o mesmo telhado, ou que a comunidade toda é redonda. Então, tudo isso são apenas descrições. Tá, beleza, mas não interessa as descrições, o que me interessa é o que eles estão pensando. Então, assim, não interessa se eles cozinham assim, se eles cozinham assado, mas assim, e por que eles cozinham dessa forma e tal, etc. E aí, eu penso assim, que a antropologia, ela vem exatamente para poder te dar ferramental, como eu falei na área de teologia, para você poder entender melhor o que eles pensam. Então, qual é o ponto? Eu penso assim, que o ponto todo é você entender o pensamento indígena. Pensando no nosso trabalho, eu não preciso ficar preocupado com entender o sistema de casamento na sua mais complexa forma, profundidade. Eu preciso entender, claro, mas eu não preciso mergulhar nisso. O que eu preciso entender realmente é o que está passando na cabeça do indígena. Então, na hora que ele vai pescar e de repente ele sai da água subitamente, eu quero entender por que ele saiu da água subitamente. Eu não saí, ele saiu, por quê? Ou na hora que está caindo um raio, ele fica quieto e na hora que troveja ele se contrai todo e fica tenso. Ou seja, eu estou preocupado com o raio, ele está preocupado com o trovão? Poxa, o raio já caiu faz tempo, 2, 3, 4 segundos, e ele está preocupado com o trovão? Eu estou preocupado com o raio. Então, por que isso? Por que ele está preocupado com isso e eu estou preocupado com outro? Então, eu preciso entender. Qual é o ponto? Eu preciso entender quais são os códigos dessa sociedade. Eu tenho uma mensagem para levar, e essa mensagem ela precisa ser decodificada de tal forma que eles possam entender nos seus códigos. Claro, o ponto é, eu preciso comunicar de forma efetiva e sendo fiel à Escritura Sagrada. Mas se eu não consigo entender ele, eu posso ter a melhor teologia do mundo, mas eu não vou conseguir comunicar, ou seja, eu não vou conseguir decodificar essa mensagem para que eles possam entender, entende? Então, assim, eu penso que a antropologia missionária ela vem exatamente como um ferramental. Então, assim, a antropologia para nós, se eu pudesse dizer, com perdão dos antropólogos, ela é um instrumento nosso, ela é nossa escrava. A antropologia não manda no missionário, ela é uma escrava e ela vai fazer o que a gente precisa, o que a gente quer. Então, hoje no Brasil, o que nós temos de antropologia, antropologia social, é difundida nas universidades, etc. O que o missionário ele precisa é de antropologia cultural, que é exatamente isso, eu preciso entender o pensamento. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, numa dimensão maior, quando os Estados Unidos estavam na Segunda Guerra Mundial contra o Japão, o grande desafio era entender por que os japoneses faziam o que eles faziam. Como é que é isso? Quatro soldados americanos se encontravam com um japonês no meio da floresta, no meio do mato lá, e aí quando o japonês via, ele pegava uma granada, acionava e explodia ele e os 4 americanos. Como é que é isso? Ou então, por exemplo, como é que o preso japonês ele tem uma reação completamente diferente do que qualquer preso de qualquer outra nação? Eles ficam completamente envergonhados, eles gostariam de ter sido mortos, porque ele estar vivo preso é uma vergonha para o seu país. Como assim isso? Então, eles chamaram uma antropóloga na área de antropologia cultural para que ela pudesse explicar melhor. É uma mulher chamada Ruth Benedict, e ela fez um trabalho maravilhoso exatamente para mostrar para o governo americano como é que pensam os japoneses. É exatamente isso que a gente precisa fazer. Só que assim, a gente tem o trabalho da Ruth para os japoneses, né? Mas para os indígenas a gente não tem, né? Basicamente. Então assim, a antropologia missionária entra exatamente como essa ferramenta. Só que assim, ela não dita as coisas, como eu falei, né? Que fique bem claro, ela é nossa escrava. Então o que dita as coisas é a Escritura Sagrada. Então, existem iniciativas, por exemplo, na área teológica de análise cultural, que ele parte do seguinte pressuposto, de que a gente não precisa usar a antropologia, que essa é uma outra vertente que eu acho interessante que se diga aqui, e é muito interessante, eu já tenho estudado sobre isso, analisado e tal, e a ideia seria o seguinte, de que, a partir da Bíblia, para analisar a cultura, é que toda a sociedade ela tem um padrão geral. Ou seja, nessa sociedade você vai encontrar 3 elementos
da estrutura mais profunda do ser humano, que tem a ver com a criação divina. Toda sociedade tem elementos de criação, queda e redenção. E a partir desses elementos, então, você vai comunicar a Cristo, né? Eu estou ainda digerindo tudo isso. Para mim, o grande desafio é porque tem elementos na sociedade que esse tipo de abordagem não sacia, não em termos de comunicação do Evangelho, não em termos de abordagem, mas no micro, na perspectiva mais micro. Então, por exemplo, como eu falei do missionário Condrington, né? Tá bom, beleza, mana, tá aí, tal. Assim, o que é isso? A Bíblia não me diz o que é mana, a Bíblia não tem esse conceito, a Bíblia não explica isso, a antropologia explica, né? Claro, pode ser que naquela descrição do cara, alguns elementos sejam até antibíblicos, ou o seu conceito tenha sido formulado, não pensando em Condrington, mas na antropologia, a partir de um pressuposto não bíblico. Tá, beleza, mas eu tenho uma coisa chamada graça comum, que me dá liberdade de chegar lá e falar assim, isso aqui é bom, eu quero para mim, isso aqui não presta, eu jogo fora. Então, assim, não me interessa o pressuposto. Se o cara chegou a uma verdade, toda verdade é verdade de Deus. Então, eu pego e pinço isso aqui e uso. Sim, mas o cara disse isso. Então, por exemplo, um dos livros mais fantásticos que eu já li na minha vida, para o meu trabalho, foi o livro de Durkheim, quando ele fala sobre a origem da religião, né? E aí é fantástico o livro do cara. Só que assim, a tese dele, claro, antropologicamente também é equivocado. Assim, não interessa a tese dele para mim, mas interessa a descrição dele. A descrição que ele faz das sociedades aborígenes, citando eventualmente sociedades americanas, nativas americanas, é fantástico. Ou seja, praticamente se tornou a base da minha estrutura fundamental de conhecimento antropológico, o que Durkheim falou. Mas não é a tese dele. A tese dele, para mim, não serve. Então, assim, muitos antropólogos, a tese deles estão errada. Então, se um livro inteiro, você tira uma ideia. Caramba, o cara é brilhante. Então, esses dias eu estou trabalhando no material e eu achei incrível, né? O Malinowski, ele chega analisando os mitos das sociedades e ele fala bem assim, Malinowski, o cara não tem nada a ver com o cristianismo, nada. O cara chega e fala bem assim, eu percebi que a mitologia nas sociedades onde eu tenho passado, elas são equivalentes a um cristão fiel que acredita na criação, na queda e na redenção na pessoa de Cristo Jesus. Ou seja, o cara chegou a uma conclusão fantástica. Ele está dizendo o seguinte, que o que essas sociedades criaram, em termos da mitologia, é exatamente o que todo ser humano busca, redenção, e aí inclui consumação. Ou seja, ele conseguiu perceber que nas mitologias existe uma estrutura fundamental. O cara não é teólogo, não é a praia dele, não é nada, mas ele está falando o que Nancy Pierce está dizendo hoje, o que Ted Turnal, que é um outro cara muito bom na área de apologética, está dizendo hoje. Como é isso? O cara lá atrás, ele percebeu claramente, eles estão numa mesma estrutura. Então é isso, isso me interessa, mas outras coisas não vão me interessar. Então, conceitos gerais sobre magia e tal, você não encontra na Bíblia, por exemplo, né? Então isso é... Bom, mas é isso. Então, assim, esse é o ponto da antropologia. Ela é extremamente útil, mas sob medida, assim, é como escrava, né? Aí me perdoe os antropólogos, mas eu sou teólogo, né? Muito bom. Pastor, a gente sabe que há uma escassez tremenda de material teológico voltado para a população indígena. De que maneira a igreja pode contribuir para que uma teologia saudável seja disseminada entre os indígenas? Então, eu posso dar, tem todas as respostas, tem uma curta e uma longa. A curta é o seguinte, é investir na publicação desse material. Está sendo produzido já. Então, assim, investir, como é que a igreja pode fazer? Investir financeiramente, pegar lá e bancar para publicar esse material. Essa é a resposta básica. Agora, a sua pergunta é massa. Eu sou nordestina, eu tenho que falar isso, né? É massa. É o seguinte, é massa por quê? Porque o que está acontecendo hoje, pela graça de Deus, mais pessoas indígenas estão se aproximando do Evangelho. E o problema é que essa aproximação é um tanto complexa, porque eles são indígenas, falam a sua própria língua, mas eles estão totalmente interessados em saber mais português e conhecer português, etc. Então, por exemplo, nós trabalhamos com tradução bíblica nesses anos, mas eles não estão tão interessados no texto, na língua dele propriamente, porque eles querem adquirir esse novo conhecimento da língua, porque eles estão percebendo que cada vez mais eles estão se aproximando. Então, assim, você tem um território indígena. Território indígena ninguém entra, né? Teoricamente ninguém entra. Os indígenas estão saindo dos seus territórios. Então, assim, não é a sociedade que está entrando nas aldeias. Eles que estão saindo por causa dos programas do governo. Então, nessa saída, eles negociam, culturalmente falando, o seguinte: eu preciso adquirir português, meus filhos precisam adquirir português para que eles não sofram como eu sofro.
eu não consigo me comunicar direito. Então, assim, eu não tenho tanto interesse em coisas escritas na minha língua, porque eu preciso adquirir o português. Por outro lado, tem elementos que eu quero permanecer com ele, meu sistema de crença e tal, etc. Então, o que acontece é o seguinte, nós temos hoje bons livros no Brasil, há 20 anos nós não tínhamos essa quantidade de livros no Brasil na área de teologia, nós temos muito bons livros, só que se o indígena pega esse material, ele não tem acesso. Mas se ele pega a nova tradução na linguagem de hoje, ele não entende a nova tradução na linguagem de hoje. Então, primeiro, o material já está começando lentamente a ser produzido, aqui e ali, é muito pouco, é escasso de fato, mas ele tem que ser escrito na linguagem deles, num português deles, para que eles possam entender. E aí o que acontece? O que a gente precisaria era que os missionários eles se comprometessem com isso. Então, de que eles precisam de fato escrever mais para atender essa demanda. Então, por exemplo, você tem em alguns lugares missionários que já não estão mais em área ou que vão de maneira muito irregular e tal, etc., mas que tem crentes lá e que eles não têm nenhuma referência. Obviamente não tem internet, não tem nada. Se esse material tivesse disponível para eles, e aí eu defendo até uma coisa que alguns não concordam muito, mas se a gente tivesse uma tradução da Bíblia, uma adaptação do que a gente já tem, numa linguagem mais acessível para eles, seria fantástico, para que eles pudessem ter acesso a esse material. Então, assim, hoje é uma demanda muito grande na área de treinamento de liderança indígena e na área de produção de material para indígena. Então, assim, nós estamos nadando de braçada no material de teologia que a gente tem disponível. Então, assim, por exemplo, só a dogmática de Bavinck, 4 volumes, gente, isso aí é uma preciosidade fora do normal, entende? Fora os outros tantos livros na área de apologética, todo o material de Sproul que a gente tem em português, do Horton, você tem uma gama de obras, assim, coisa muito boa, né? Recentemente saiu agora um livro sobre cosmovisão do Heber Campos Júnior, 700 páginas, mais ou menos. Esse negócio, a gente está nadando de braçada. Sire, você tem um monte de coisa e tal. Então, você tem tudo que você precisa hoje aqui em português. Mas os indígenas não têm nada. Então, precisa de pessoas que se dediquem a isso, que se envolvam na produção desse material. Então, nós temos missionários que já estão em fim de carreira ou tiveram que sair por alguma coisa ou outra. Assim, um outro aspecto seria isso. Por que as igrejas, então, não investem nesses missionários que já não podem mais estar lá, mas precisam de tempo para poder produzir? Porque, assim, ou você faz uma coisa ou você faz outra, né? Então, eu acho que a igreja ela precisa abrir os olhos que essa é uma nova realidade, de que os missionários precisam produzir material na área para os indígenas e alguns missionários vão ter que se dedicar, talvez até exclusivamente com isso, porque a demanda é grande, para que a igreja se fortaleça. Então, assim, não é qualquer material, é um material sólido, bíblico. Claro, eu sou reformado, e aí seria material reformado para eles, né? Então, assim, eu acho que a igreja ela pode, primeiro, ampliar a sua visão, ampliar a visão nesse sentido de apoiar pessoas que trabalhem com isso e investir financeiramente, porque aí, claro, não é a pergunta, mas é uma coisa interessante. A cultura indígena era uma cultura que não tem tradição escrita. Se não tem tradição escrita, significa que ela tem muita dificuldade de lidar com o produto de uma sociedade que adquiriu a tecnologia da escrita, que são os livros. Então, eles têm muita dificuldade. Então, o livro para o indígena, se você entregar uma apostila para o indígena, ela vai se rasgar rapidamente, o clima na região de floresta é extremamente hostil e tal, etc. Então, o livro ele precisa ser... Bom, não dá para ser apostila porque dura muito pouco. Então, tem que ser um material publicado com qualidade, a folha um pouco mais grossa, a capa dura e tal. Mas não capa dura, não precisa ser capa dura padrão, não, de encadernação. Pode ser espiral, não tem problema, até para ficar mais barato e tudo. Mas, assim, precisa ser um material de qualidade para que o indígena possa... E detalhe, o indígena não tem... A maioria deles não tem mesa em casa, alguns deles não tem mesa, muitas, né? Então tem que ser um material que ele possa botar na perna, dobra, põe na perna, ali, lê e tal, etc. Letras grandes, porque alguns já estão com 40 anos, já tem problema de presbiopia, não conseguem enxergar bem. Então tudo isso tem que ser pensado. Então a igreja ela precisa ter consciência dessa necessidade, a Igreja de Cristo, e realmente investir tanto para a produção como também na publicação desse material, que eu acho que é isso que a gente tem em termos de demanda hoje. E pastor, mas quem está produzindo esses conteúdos voltados para o indígena, assim, e a dificuldade é meramente, entre aspas, financeira, que o empecilho para a produção desse material, ou há outros fatores que cooperam também para essa dificuldade de produção de material teológico para comunidades indígenas? Lembra que eu falei sobre a necessidade do trabalho transcultural, você ter uma boa formação teológica? Eu creio assim, bom, dentro do meu reformado nós temos algumas pessoas que estão produzindo, né? Eu não posso dizer nos outros, assim, eu não conheço muito, mas
Eu acho que, primeiro, tem a ver com aquilo que eu falei antes sobre a necessidade de uma boa formação teológica, porque se você não tem uma boa formação teológica, vai ser difícil de você produzir. Porque assim, o ponto não é pegar o que a gente tem aqui nas livrarias, o material publicado, e tentar adaptar para eles assim no cru. Então, assim, existem coisas e conceitos da teologia que a gente estuda que foram respostas a questões na Europa, nos Estados Unidos, mas que não são perguntas nem nossas às vezes. E no caso dos indígenas também tem isso. Então, eles têm perguntas e questionamentos que na teologia você não encontra resposta. Então, assim, se você não tem uma boa teologia, aí você não tem os parâmetros para você se manter equilibrado dentro da teologia reformada como um todo, seja sistemática, teologia bíblica e hermenêutica. Né? Então, assim, você precisa ter esse know-how, por assim dizer. Então, assim, eu acho que primeiro precisa ter uma boa teologia para poder produzir material. Claro, e obviamente, né, cada um tem um dom, né? Então, você tem esse dom, o irmão tem outro irmão tem outro, tal, etc. Então, tem que ter o dom, Deus tem que estar ali nesse negócio. Agora, o fato uma boa teologia é fundamental, e você vai ter que lidar com situações que você não tem resposta em nenhum desses livros de teologia, né? Então, essa tem sido a minha experiência. Então, assim, questões, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, se você leva o conceito de lei para o indígena, eles não entendem. Não existe nem palavra lei na língua, né? Então, você explica, mostra o que é tudo, etc. E aí, como é que você traduz ou traz para eles a ideia de que o pecado é a transgressão da lei? De lá de 1 de João. Como é isso? Entende? Sim. Eles não conseguem entender. Mas não só isso, eles também não têm um conceito de pecado. E aí você fala como? Eu quero dizer que o pecado... Entende? Então, assim, como é que você comunica essas verdades bíblicas sem errar teologicamente, sem sair dos parâmetros teológicos, mas encontrando na Bíblia respostas que lhes sejam... Né? Eu acho que o ponto todo é assim, claro, eu não posso nunca deixar de pregar essa parte da Bíblia de 1 de João, mas isso é toda a escritura também, no sentido que você... ela se explica, mas que você circula nela toda para que todo mundo saiba tudo. Mas existem abordagens que são necessárias a ser dadas inicialmente, que você vai ter que ser uma nova abordagem para depois você então incluir esses outros elementos, porque a Bíblia precisa ser ensinada como um todo, né? Então isso é extremamente difícil. Então precisa ter uma boa teologia. Mudando um pouco agora o foco, pastor, como é que o senhor tratou as dificuldades dos órgãos reguladores que dificultam a evangelização entre os povos indígenas? Então, veja só para você saber bem o que acontece. No ano de 1994, no abril de 94, foi criada uma instrução normativa pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que ela regula a entrada de religiosos em área indígena. E nessa instrução normativa, então assim, só para vocês terem uma ideia, a instrução normativa, ela não é a Constituição do Brasil, mas enquanto ela estiver vigorando, ela tem força de lei normal. Então, isso aí dá uma certa autonomia à FUNAI para poder tratar sobre ingressos de religiosos em área indígena. Então, tudo teria que passar pela FUNAI. Então, qualquer religioso que vai entrar tem que ter autorização da FUNAI. Qualquer material que seja produzido para indígenas tem que ter o aval da FUNAI. Em outras palavras, o que a FUNAI fez com essa instrução normativa, essa regulamentação aí da entrada de religiosos em área, foi bloquear, na verdade, a entrada de qualquer religioso. Aí, quando você chega em determinadas religiões, você tem os padres circulando livremente lá. E você pergunta, mas e a instrução normativa de 94, não vale para eles também? Vale só para os protestantes, missionários, né, protestantes? Eles falam, não, é porque eles chegaram antes da FUNAI. E essa é a explicação que é dada aqui no Brasil sobre isso. Então, o que acontece? Em outras palavras, é proibido no Brasil pregar o evangelho para indígenas. É proibido no Brasil produzir material para indígenas religiosos. É proibido traduzir a Bíblia para os indígenas. Então, quem faz essa lei valer é a própria FUNAI e as ONGs aqui no Brasil. Então, você tem diversas ONGs indigenistas que faz toda essa pressão. Então, é muito comum missionários serem peitados por essas ONGs, chamados para reuniões, para conversar e obviamente essas ONGs fazem denúncias. Existem aí dossiês aí na FUNAI de várias agências missionárias, vários missionários, exatamente por causa do trabalho missionário aqui no Brasil. Então, assim, é proibido isso aqui no Brasil, né? Então, assim, todo trabalho missionário entre indígenas, ele é um trabalho que é feito,
que se pisa em ovos, é muito delicado. Então, você pode observar, os missionários que trabalham com indígenas, eles não têm postagens, no geral, né? Muitos deles não têm nenhuma postagem, nenhuma mídia social sobre o seu trabalho, etc., porque isso seria munir esses órgãos, né, a FUNAI e demais ONGs, com material. As denúncias já existem, elas acontecem e não tem. Agora, o detalhe é que, juntamente com a FUNAI, você também tem o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário da Igreja Católica. Então, há um bloco aí de instituições, então você tem a FUNAI, você tem o CIMI e as ONGs, que basicamente andam de mãos dadas. Então, assim, o próprio CIMI, de dentro do CIMI, foi que surgiu uma das ONGs mais fortes do Brasil hoje, que faz todo o lobby em Brasília e tal, para pressionar em várias áreas, inclusive para que missionários não entrem em áreas indígenas. Então, assim, as missões elas têm estratégias para entrar em área e tudo, etc. Mas, se a gente pudesse dizer de forma bem simples, é o seguinte: mais importa agradar a Deus do que aos homens. Então, assim, biblicamente falando, nós temos todo e qualquer amparo que a gente precisa para poder comunicar a verdade para essas pessoas, né? Então, é interessante, e aí eu queria chamar a atenção aqui para o seguinte: todas essas ONGs e a própria FUNAI, ela tem a sua própria ideologia, e CIMI também tem a sua ideologia. E aí o que é que eles fazem? Toda a política indígena no Brasil, ela é fundamentada em documentos, pareceres, relatórios e tal. E aí eles implementam essa abordagem, toda a política educacional, de saúde em relação ao indígena, eles implementam tudo isso a partir do seu viés ideológico. E qual é o ponto? O ponto é que toda vez que eles fazem oficinas, encontros com os indígenas, o que eles estão fazendo, em última instância, é catequizando os indígenas com a sua própria ideologia. E é interessante, eu participei de alguns eventos assim, é interessante porque os indígenas, a maioria das vezes, eles não entendem o que está acontecendo. Quando nós vemos, por exemplo, líderes indígenas, né? Fulano tal é o líder de tal povo, o líder de outro povo e tal, etc. Esses líderes, em geral, eles não são nem reconhecidos pelos seus próprios povos. Eles são uma figura política que as ONGs pegaram, às vezes, muitas vezes, como um fantoche deles, para que eles pudessem ter mais força ao empreender os seus objetivos. E aí o que acontece é que, quando essas ONGs, essas instituições vão fazer todos os seus encontros, etc., com os indígenas, em geral, respondem positivamente: sim, nós queremos e tal, etc. Mas, no final das contas, se você realmente for procurar saber o que é que eles querem, eles estão preocupados com a sua própria vida. Os indígenas, tipo assim, eu estou precisando de um gerador porque está ruim aqui, eu gostaria de passar filmes com as crianças, eu queria uma televisão, eu queria um motorzinho de polpa para poder ir na cidade. Então, os indígenas estão preocupados com isso tudo, mas o ponto é que essa ideologia é vendida lá, eles são catequizados, e então eles começam a defender isso que os não indígenas falam, como achando que assim, acho que esse é o caminho mesmo. Assim, não há nenhuma possibilidade de você dizer o seguinte: os religiosos catequizam os indígenas ou tentam catequizar. Na verdade, na década de 60 para 70, o que aconteceu foi o seguinte: a FUNAI e as ONGs, etc., elas raptaram a posição de tutores dos indígenas, e elas hoje é quem catequizam os indígenas do Brasil. Então, esse é um fato que eles não gostam dessa palavra. Eu já conversei com um antropólogo sobre isso, um antropólogo conhecido meu, ele não gosta dessa palavra, catequese, mas a ideia é essa: ninguém se aproxima de ninguém sem pressuposto, e o pressuposto deles é uma ideologia muito forte, muito clara, e eles estão ou contaminando ou influenciando os indígenas nesse sentido, e isso é claro. Então, eles catequizam os indígenas, isso não tenho dúvida. O senhor tinha falado a respeito da questão do nudismo entre os indígenas. Isso deve ser denunciado na evangelização ou no discipulado? Tá, beleza. Então, assim, é interessante porque a perspectiva que a gente tem é assim, que os indígenas andam nus, né? Então, o povo com o qual eu trabalhei, eles não... trabalhei até agora recentemente, e continua ainda. Ontem mesmo estava falando com um indígena, irmão nosso, crente, relatando o que tem acontecido nas últimas semanas e tal, etc. Consertaram o telefone na aldeia. E aí, mas assim, o povo com o qual eu trabalho, eles sempre usaram sunga a vida toda. Eles nunca andaram nus. Então, assim... Não foi imposição do homem branco, alguma coisa assim? Não, sungas deles, né? Sunga feita de entrecasca de árvore. Então, assim, tem sociedades no Brasil que usam roupas completas. Sempre foram assim. Algodão de árvore, tem uma... Sabe aquele shopping Sumaúma? Sumaúma eu conheço como Samaúma aqui na região. Eu conheço como Samaúma também. Samaúma é uma árvore que tem um algodão.
o fruto dela é um algodão enorme, e os indígenas usam aquilo para diversas coisas, né? Então, assim, algumas sociedades indígenas sempre usaram roupas deles mesmos. No caso do povo com o qual eu trabalho, claro, tem outros povos que são nus. Então, você tem os xinguanos, que são geralmente nus. Você tem os Yanomami também, que na sua tradição são nus. Mas o povo com o qual eu trabalhei usava sunga de entrecasca. Assim, o fiozinho dental atrás, né, como a gente diz, e a sunga na frente. Então, assim, o ponto todo é o seguinte: a sociedade indígena, você tem padrões de sensualidade um pouco distintas, né? Acho que esse é um ponto interessante a tocar. Então, eu nunca vi nenhuma mulher, no povo com o qual eu trabalho, nua. Elas não andam nuas. E se elas vão tomar banho no rio, hoje já tem roupa e tal, eles usam roupa igual a gente. Assim, se eles vão tomar banho no rio, eles tiram a roupa e cobrem as partes, especialmente na frente, e vão tomar o seu banho no rio. Ninguém, né? Então, assim, é importante considerar isso. Eu lembro que uma das vezes eu tomei um susto enorme, foi logo quando a gente chegou lá e a gente reunia as crianças para brincar com a gente. Na verdade, a gente brincava com as crianças aqui e ali e tal, e um belo de um dia um senhor lá veio falar: meus netos gostam muito de brincar com vocês e eu queria trazer eles aqui agora de noite para brincar com vocês. Aí fizemos uma rodinha lá. No outro dia tinha 70 crianças lá com a gente brincando dentro da sala da nossa casa, né? E aí, de repente, uma senhora falou: nossa, está muito quente. Foi lá e tirou a camisa, a outra foi e tirou a camisa. Você imagina, eu não indígena branco, né? Aí você olha para onde, né, nessa hora, né? Um monte de mulher tirando a camisa e os seios de fora, né? E aí o ponto onde é que está a sensualidade para a gente e onde é que está a sensualidade para eles. Então eu acho que primeiro esse ponto é interessante, ver onde é que está a sensualidade, né? Agora sim, e aí admitir, então se tem sociedades que você não tem como deixar o tornozelo de fora, assim, algumas sociedades aí. No caso da região onde a gente estava, tem um outro detalhe que chamou muita atenção. A minha esposa, ela um dia pediu que uma indígena fizesse um colar para ela, de miçanga. Ela deu as miçangas, a pessoa fez e ela botou. Aquilo ali na aldeia, os homens ficaram ouriçados, assim, tipo... assim, nossa, sensual demais para eles. Sensualidade total. Entende? Assim, muito forte para eles. Aquilo dali foi um destaque muito grande na Cláudia. Então, na minha esposa. Então, assim... É preciso primeiro perceber onde é que está a sensualidade, porque senão você vai querer mexer com uma coisa e quando a sensualidade está em outro ponto. Agora, o ponto é claro, né? O pecado ele trouxe através da nudez, está lá em Gênesis, é muito claro, uma questão de vergonha, obviamente, mas nós temos um coração contaminado, ou seja, você acha que o indígena ele não está olhando para as partes e vice-versa, os homens e as mulheres? Então, eu penso que o evangelho ele vai ter que lidar com isso mesmo. De que alguma coisa vai ter que ser modificada dentro daquilo relacionado à sensualidade. Então, o padrão de sensualidade, ele altera de sociedade para sociedade. Então, por exemplo, porque nas sociedades árabes, a mulher tem que usar, em algumas delas, tem que usar burca, tem que usar aquela roupa toda, né? Está diretamente ligado com sensualidade, sexualidade, etc. Né? E uma imposição religiosa, né, ali. Então, assim, como é que a gente lidar com isso? Então, por exemplo, vamos pegar esse mesmo ponto, não de nudez, mas de sensualidade, trazendo para as nossas igrejas. Então você está na igreja e passa uma irmã com uma determinada roupa, é uma saia, um vestido, mas é completamente transparente. Aí você vê um irmão que passa com talvez uma roupa mais coladinha e tal, um cara e tal, etc. Então assim, estão todos vestidos, mas a sensualidade está à flor da pele. Então assim, eu gosto muito do C.S. Lewis, ele falando sobre essa questão, ele diz o seguinte: esse tipo de comportamento significa falta de amor ao próximo. Ou seja, veja só, eu sei que você, nós quatro aqui, todos nós somos pecadores. E Tiago diz lá que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, né? Ou seja, existem maus desejos no nosso coração e esses maus desejos estão o tempo todo latentes aí, né? Batendo forte e etc. E aí o que acontece? Se você sendo nosso irmão, né? E você se porta, pensando na sociedade, na comunidade, na igreja, se porta de tal forma que você vai atiçar na menina pensamentos pecaminosos, ou a gente também, né? Nós homens, nos portamos de tal forma que a gente vai influenciar as meninas nesse sentido de pecado. É como se você estivesse colocando um imã, um do lado do outro, os polos negativo e positivo, vai dar faísca esse negócio, vai ter pecado. Então, assim, eu penso que mutantes mutatis, né, assim, tanto na igreja aqui nossa como na sociedade indígena, é preciso perceber e ver o que é que realmente precisa ser feito para que isso aconteça. Então, assim,
eu penso que na igreja, por exemplo, precisa ser falado sobre essa questão de vestimentas na perspectiva de amor ao próximo. Olha, o seu irmão, ele é pecador, ele tem lutas nessa área, todo mundo tem. E você também tem. Então, como é que a gente pode fazer para a gente ajudar um ao outro, né? Então, assim, partir sempre do pressuposto bíblico, de que as coisas, apesar de sermos salvos, não experimentamos os efeitos da salvação na sua completude. Estamos num intervalo entre o já e ainda não. Então, enquanto isso, o que é que você pode fazer para me ajudar? O que é que eu posso fazer para te ajudar? Então, e aí, nos sexos opostos, da mesma forma, né? Então, assim, o indígena também funcionaria a mesma coisa. Então, ver o que é viável. Então, você vê, assim, por exemplo, o indígena, ele toma muito banho, e tal, etc. Então, toda hora tira roupa, põe roupa, tira roupa. E com calor, o indígena não tem conversa não, ele tira a roupa e pronto, fica sem camisa. As mulheres, né? A reação na sociedade é muito tranquila. Agora, ninguém põe as partes de fora. E aí nas outras sociedades, você vai ver talvez, apesar de andarem nus, algumas posições que os homens ou as mulheres sentam podem representar mais ou menos sensualidade. Eu não sei exatamente como é. Então, assim, e de alguma forma vai ter que se tomar alguma medida quanto a isso, em termos de comunicação do evangelho, e é o missionário que estiver lá, o próprio indígena nativo, ele vai ter que se relacionar com isso, né? Então, é simples, mas eu não tenho como bater o martelo em tudo. Agora, eu acho que vai ter que cobrir no final das contas, mas isso é um processo que vai acontecer naturalmente na igreja, né? Não, é porque assim, como o senhor tinha falado a respeito da questão da nudez, e que em muitos lugares e muitos teóricos veem a nudez como algo, um sinônimo de pureza, né? Que nós deveríamos voltar ao nosso estado natural inclusive tem comunidades naturistas aí, né, e tal. E uma vez eu até conversando com alguns amigos a respeito dessa questão da nudez em tribos indígenas, né, que se isso não seria fruto da queda, né? Porque geralmente não. A escritura de Gênesis e até em Apocalipse fala da nudez como sinônimo de vergonha, né? Como de inferioridade, né? Aí alguns diziam que eram por questão cultural da época, tanto no Antigo e no Novo Testamento e tudo mais, mas não me convenceu. Não me convenceu, né? Porque, como o senhor falou, tem tribos que não adotaram a nudez como algo do seu dia a dia comum, né? Então, tipo assim, digamos que, sei lá, se eu tivesse trabalhado com a tribo indígena que adotasse o naturismo, né? Ou então o nudismo lá, como estilo de vida. Aí essa pessoa vai e se converte. Então ele deveria ser estimulado a usar roupas. Isso não seria, como as pessoas costumam dizer assim, uma infração da cultura, e seria uma violência em relação à cultura indígena? Então, veja só, o ponto é o seguinte, o ponto é entender que todos os povos, eles têm como pressuposto fundamental na sua estrutura mais profunda a realidade do pecado. Não significa que a sociedade que adotou a nudez e que tem elementos de sensualidade diferente do nosso, não significa que eles não têm pecado nessa área. Então, por exemplo, na sociedade onde eu trabalhei, os apelidos dos homens são todos relacionados a órgãos fálicos, homens e mulheres. Isso é muito comum. Ou seja, e eles são tradicionalmente vestidinhos, mas é tudo assim. Então, qualquer uma dessas sociedades, o que vai prevalecer é as expressões de pecado em suas vidas. Então, o fato do cara andar nu e a mulher andar nu, não significa que eles veem aquilo com isso, não estou nem aí, sensualmente falando, sexualmente falando. Não. Isso faz parte da sociedade deles. A nudez faz parte, e ele olha os órgãos genitais da moça, a moça olha os genitais, e as crianças brincam com isso nessas aldeias. Então, assim, faz parte. Então, porque é difícil usar os termos próprios, assim, as pessoas às vezes têm dificuldade, mas assim, esse tipo de sociedade, por estar tão distante do Evangelho, tão distante de Deus, eles têm, claro, biblicamente falando, um padrão de promiscuidade muito alto. Eu lembro muito bem uma senhora indígena, um dia conversando lá em casa, eu perguntando, cadê o seu filho? É uma criança, né? Aí ela falou bem assim para mim, ele está aí fora daqui de casa brincando de fazer sexo. Como assim uma criança de 5, 4 anos brincando de fazer sexo, né? Então, assim, é preciso ter essa percepção de que a nudez não significa pureza, é um padrão cultural. Provavelmente algum ser mitológico, nas suas histórias, que eles remontam lá no passado, disseram ou ensinaram que deve se vestir, se usar essas coisas. Então, todos os adereços na nudez, cintos, cordas que prendem o prepúcio do homem, essas coisas todas assim, tem uma origem mitológica, e a nudez também. Só que, assim, é preciso perceber que nessa sociedade
o sexo é visto com muito mais naturalidade desde a infância, e então as pessoas falam disso naturalmente. Então, assim, se a gente for pegar por esse viés agora, você tocando nesse ponto, é assim, biblicamente o que é que se diz sobre a sensualidade, sobre promiscuidade, sobre prostituição, fornicação, etc., adultério? A Bíblia fala sobre tudo isso, então é preciso ensinar para essas pessoas. O resultado natural disso vai ser uma adequação bíblica. Então, assim, é preciso entender que a Bíblia, ela é supracultural, ou seja, ela tem um conceito que vai acima de todas as culturas e serve para todos, mas ela também é contracultural. Então, assim, se você pergunta, como o próprio Ronaldo sempre fala, né? Ronaldo Lidório, o pastor Ronaldo Lidório sempre fala, se você perguntar para alguém, o evangelho não vai mudar a cultura? Vai, não mudou a sua? Você é o mesmo cara de antes? Ninguém é a mesma pessoa. Agora sim, porque ele é contracultural. Então, assim, você vai ter que ensinar o que a cultura bíblica ensina, e o impacto desse livro é o mesmo que acontece com a gente. Então, por exemplo, você é crente, as meninas da igreja são crentes. E por que então os crentes não vão para festas em que se expõe essa questão da sensualidade ao extremo, que a gente sabe muito bem que no Brasil tem muitas modalidades dessas, ou aquelas festas em que se usa muita droga e tal, etc., que o pessoal fica lá batendo cabeça, ou com aquele tipo de música eletrônica e tal, etc. Porque o crente não é conveniente que o crente vá, porque existem elementos lá que são extremamente pecaminosos, e o alvo é isso aí, é pecar mesmo. Então, assim, é a mesma coisa, o que serve para nós, biblicamente falando, vai servir para eles, e é preciso ser ensinado, e ao ponto de que as coisas comecem a se adequar. Então, assim, eu não estou falando que a gente tem que chegar na aldeia e tem que mandar todo mundo andar de gravata e tal, etc. Então, se você pegar dos indígenas que nós trabalhamos, que se converteram, eles usam da mesma forma. Eles entenderam o seguinte, que o evangelho ele veio não para mudar vamos dizer assim, a etnia dele e alguns costumes. Não é esse o ponto. O evangelho vem primeiramente para mudar o coração, e essa mudança de coração vai ter efeito na sua vida prática. Então, assim, o indígena lá, ele usa chinelo, como ele sempre usou, né? Desde quando eu cheguei lá, bermuda, short, camiseta, pronto, acabou. Então, assim, você não vai ver ninguém de gravata, porque, assim, primeiro que nem cabe, e não tem também, e essa não é a realidade que a gente pode impor, né? Então, assim, eu penso que as coisas devem funcionar de maneira bem simples e sem sobrecarregar o indígena com coisas que a Bíblia nunca disse. Então, assim, se você tiver bermuda e camisa, vão chegar com a bênção, você não vai ser abençoado, isso não existe, né? Então, o fato é que Deus vai abençoar a despeito da roupa que ele esteja vestido, contando que seja vestido dentro do padrão bíblico, que não estimule as meninas a pecarem e nem os rapazes a pecarem também, né? De dentro ou fora da igreja, né? É porque, assim, eu acho, né, na minha ignorância, que talvez haja um risco dos missionários ficar tão obcecado por redimir a cultura, por transformar a cultura, que você esquece do indivíduo. Você falou do pastor Eber, acho que foi em off aqui, e ele falou uma frase interessante agora recentemente, que nós podemos ficar tão aficionados por redimir a cultura, enquanto Deus está redimindo pessoas, né? Então, assim, me parece que é um movimento natural, que quando você é convertido a Jesus, algo vai mudar na sua exterioridade, né? Não como uma imposição, mas algo que o Espírito Santo vem e convence mesmo, e de alguma forma você vai pensando, acho que não é o correto, né? Então isso aqui vai estimular a sensualidade, ou isso aqui não está se adequando ao padrão bíblico, né? Então, eu penso assim, que a gente tem que partir do pressuposto, nós que somos missionários e pastores, né, de uma forma geral, a primeira coisa que a gente tem que ter muito claro no nosso mente é que nós não somos deuses, que eu acho que é um dos grandes pecados que nós temos. Nós como missionários e os pastores de uma forma geral, a gente muitas vezes se perde no nosso ministério, não se perder no sentido de destruir, mas no sentido da dinâmica regular do ministério, de achar que nós somos deuses. Então, assim, eu não tenho como controlar nenhum indígena, eu não tenho como, são seres humanos adultos, e a única coisa que a minha responsabilidade que eu tenho é de poder ensinar-lhes a verdade. Então, o que acontece? Uma das orações minhas é exatamente essa: Deus me ajude a entender que é o Senhor quem está conduzindo tudo. Então, por exemplo, eu estava no trabalho, eu tive que sair rapidamente do ministério lá por conta de questões de saúde. E aí, o que é que vai acontecer com aqueles crentes que estão lá? Como é que vai ser? Como é que as coisas vão se resolver, né? Então, assim, eu acho que esse é um ponto grave, assim, no trabalho missionário, é que a gente realmente não tem como redimir cultura, né? Exato. E eu penso assim que o que o reverendo Heber Campos Júnior fala, reverendo Heber Filho, né? O que ele fala é o seguinte: aqui no final das contas, quem vai redimir as coisas é o próprio Deus. Acho que isso é fantástico.
Ou seja, eu tenho que me preocupar em comunicar o Evangelho e comunicar com fidelidade. Agora, o que Deus vai fazer, eu não tenho como interferir nisso, né? E a redenção da cultura, né, vai acontecer no momento exato, no tempo dele, né, no escatom dele, assim, vai acontecer isso, pronto, etc. Então, assim, eu penso que o trabalho missionário ele tem que ser visto da seguinte perspectiva: eu tenho que comunicar o Evangelho pensando numa mudança de cosmovisão, mas eu não sou responsável por essa mudança. Ou seja, eu não posso pensar num trabalho missionário só aqui, sabe, assim, um a um, no sentido assim, de um ponto por um ponto, outro ponto, outro. Eu tenho que pensar no macro. Eu prego aqui, mas eu tenho que, de alguma forma, pensar que a cosmovisão precisa ser mudada. Só que, assim, eu não tenho poder sobre isso. Eu não tenho poder, mas eu tenho responsabilidade sobre mudança de pensamento no sentido de comunicar as verdades bíblicas. Então, é incrível, porque, assim, certa vez um indígena crente, firme e tal, nós estávamos discutindo sobre o que é que comunica, o que é que não comunica o indígena, o que é que fala, o que é que não fala e tal. E ele virou para mim e falou assim: Marcelo, vocês missionários precisam ensinar para nós indígenas o que é pecado. Tipo assim, pecado é o quê? Adulterar é pecado? É. Roubar é pecado? É. Tipo assim, como assim? Por que eu tenho que ensinar essas coisas que são aparentemente tão básicas? Mas assim, eu preciso ensinar toda a Escritura de forma clara e tal. Mas assim, eu penso que a gente tem que pregar pensando em algo lá na frente. Então é a mesma coisa que o pastor faz na igreja. O que ele está interessado não é que você conheça só essa verdade, é que essa verdade, por obra do Espírito Santo, que aplica esse conhecimento, essa verdade no seu coração, vai gerar novos elementos na sua vida que vai mudar e ajudar a mudar a sua cosmovisão. Então, desde coisas simples como o relacionamento marido e mulher, como também a sua relação de trabalho, né, que é uma coisa muito mais difícil da gente aplicar as verdades bíblicas na dinâmica do trabalho, no dia a dia, etc. Então, eu acho que esse tem que ser o ponto. Assim, eu prego aqui, eu prego o Evangelho, cumpro o meu compromisso diante de Deus, fiel à Escritura, vislumbrando os elementos de cosmovisão que precisam, pela graça de Deus, refletirem mais a verdade bíblica do que a verdade da cultura humana e tal. Então, assim, eu preciso me concentrar nesses pontos. Então, assim, um evangelho que é pregado nas igrejas, em que não se aplica a verdade bíblica para nos ajudar a mudar a nossa cosmovisão para uma cosmovisão mais bíblica, a gente está falhando aí. Então, eu preciso ter essa visão do todo e fazer o meu papel. Agora, Deus é quem opera isso, ou executa isso aí, né, de fato. Yeshu Krushiatna Yeshu Pokmanshan no tempo. Pastor, recentemente a gente descobriu que há um número muito alto de suicídio entre os indígenas, né? A que se deve esse número tão alto? Tá. Então, deixa eu te falar. Aqui em Manaus o número também é alto, né? É um pouco alto, né? De suicídio, né? Tá. Então, na minha compreensão, nesses anos trabalhando lá com os indígenas, a ideia seria o seguinte: a ideia seria que nós temos uma cultura que tem todos os elementos que a predispõem ao suicídio. Ou seja, a cultura indígena ela não constrói o suicídio no sentido de que cada pessoa lá, nos seus dramas, nas suas situações, elas vão lentamente construindo, entram em depressão, sei lá o que for lá, e aí um dia se matam. O que acontece é o seguinte: eu vi várias tentativas de suicídio entre os indígenas, mas eu nunca presenciei nenhum suicídio propriamente, mas várias tentativas na aldeia onde a gente trabalhava. E geralmente as histórias de suicídio começam assim: bebeu, então elemento bebida está presente, e aí então começa uma fofoca: o seu marido lhe traiu, ali mesmo. Aí ela pega ali mesmo, bebe mais, e aí vai e se enforca. É isso que acontece. Ou seja, ela acabou de saber, acabou de ter conhecimento sobre isso. Então, isso é muito comum no meio indígena. Então, tem uma história muito interessante de um irmão que chega para o outro, isso aí foi lá na minha aldeia, onde eu trabalhava, e o irmão chegou para o outro e falou assim: você não vai levantar para ajudar, nosso pai está derrubando a roça. E aí ele saiu. O irmão que estava lá sentado se levantou, pegou a corda da rede, foi no mato, tentou se matar e não conseguiu. Então, assim, eu também vi várias pessoas com marcas de corda no pescoço, no queixo, assim, na mandíbula, assim, que tentou se matar e a família chegou a tempo para tirar. Então, assim, o que faz um irmão ouvir uma queixa do outro irmão se matar imediatamente? Assim, como assim, né? Então, na verdade é o seguinte: é uma cultura que se predispõe ao suicídio. Então, campanhas como essa do Setembro Amarelo, né? É preciso falar, não fique em silêncio. Isso não cabe no contexto indígena. Falar o quê? O indígena não fala nada. Ele nunca vai se comunicar. Você não tem como estimular o indígena
a dizer, falar as coisas, até porque nem tá na pauta do pensamento dele esse lance de se cometer o suicídio. Mas na hora que acontece, ele se mata. Por quê? Porque há uma cultura predisposta ao suicídio. Então, mas como assim uma cultura predisposta ao suicídio? Então, assim, a cultura indígena é uma cultura que não tem futuro, no sentido tempo verbal, assim, não tem futuro, não tem expectativa de esperança. É um ciclo, é uma roda que gira, mas gira para trás, por assim dizer, no sentido que é o presente com foco no futuro, que são as mitologias. Gira, não vai para lugar nenhum. E aí o que acontece? Quando você morre, você se acaba. É interessante na sociedade que a gente trabalhou que era isso. Quando alguém morria, falava assim, fulano de tal, acabou-se, né? Então, ele usava o verbo torroi, acabou. Ou seja, como assim? A gente fala, fulano de tal passou, né? A passagem do meu irmão, ele agora está numa situação melhor. A nossa visão é de alguma coisa que vai além da vida aqui na Terra, obviamente, o céu, a eternidade, etc. Então, os indígenas, eles não têm essa ideia de vida após a morte. Então, o que acontece? A vida se restringe só à minha existência hoje, aqui, agora. Então, o ponto é o seguinte, se hoje eu não estou bem, se alguma coisa aconteceu ruim, é melhor que eu morra. Então, qual o ponto? O cara é envergonhado na sociedade, e o padrão cultural, o modelo cultural da sociedade indígena é a honra e vergonha, um dos elementos muito fortes. Então, na hora que você é exposto publicamente em que você foi traído pelo seu cônjuge, e aí é melhor você morrer naquela hora do que ficar vivo e ter que encarar todo aquele sofrimento. Agora, pasmem, o ponto é o seguinte, é que o suicídio ele é uma saída de honra para o indígena. Então não é só o suicídio para fugir do sofrimento, o suicídio como o último recurso de honra. Agora, a pergunta é, como é que eu descobri isso? Quase 16 anos trabalhando com ele, no 16º ano é que eu descobri sobre isso, de que, na verdade, é uma saída de honra. Então, claro, as pessoas choram, as pessoas sofrem, mas no contexto geral, o suicídio, no último ponto, é visto como, nossa, ele teve uma morte honrosa, certo? Então, assim, porque ele tomou o cabresto da situação e falou, eu vou me matar, e etc. Então, assim, a cultura indígena é uma cultura predisposta ao suicídio. Então, todas as vezes que as pessoas na área de saúde chegavam lá para discutir esses assuntos e tal, e eles sempre queriam pegar um viés da nossa sociedade. Aí um dia, a equipe do CESAI, da Secretaria de Saúde Indígena, lá de Brasília, me procurou para conversar sobre o suicídio entre o povo que eu trabalhava. E eu falei sobre isso. E foi interessante porque a reação imediata era o seguinte, não, peraí, então vamos fazer um encontro, vamos discutir, vamos não sei o quê, vamos pesquisar, vamos não sei o quê, blá, 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 etc. Então, assim, eles desconsideraram completamente, porque o modelo sobre suicídio tem uma estrutura numa cosmovisão nossa, não na cosmovisão indígena. Então, por exemplo, para se implementar um setembro amarelo entre os indígenas, eu não sei nem como é que você faz isso, porque só se você mudar a cultura, porque a cultura está predisposta ao suicídio. Então, por que sociedades assim são predispostas ao suicídio? Por conta do existencialismo muito forte. Então, você vai lá no outro lado do mundo, Nova Zelândia, por exemplo, você tem os Maori. Por que a taxa dos Maori de suicídio é tão alta? É a mesma coisa. Qual é o ponto? O sistema de crença. O sistema de crença é que leva a pessoa a essa situação. Então, veja só, de maneira muito simplória, os indígenas acreditam que existe uma força cósmica, só que essa força é impessoal, eu não me relaciono com ela, eu não tenho como resolver nada com ela. Ela existe, ela é poderosa, ela praticamente gere a minha vida, mas eu não sei o que é que ela vai fazer, às vezes é coisa boa, às vezes é coisa ruim, então isso gera um fatalismo muito grande, há um determinismo, na verdade, que aí vem um fatalismo, uma passividade, e há uma ideia de que assim, é assim mesmo. E aí ele vai lá e se mata nessas situações extremas. Aí você vai do outro lado do mundo, é o mesmo padrão de suicídio por uma mesma estrutura cósmica. Aí você chega em cidades como Manaus, que o índice de suicídio também é grande, e o que é que está por detrás disso? É o seu sistema de crença. Então, apesar de se dizer católica ou cristã, etc., mas na sua essência mais profunda, existe outra coisa aí que aciona o gatilho. Então, certa vez um rapaz em Roraima estava dizendo para mim que ele acreditava que o que está acontecendo na sociedade brasileira, em vários lugares, na verdade, é que o suicídio ele realmente não está sendo construído, ele é uma predisposição cultural, e basta alguma coisa que acione, e aí dá um start e a pessoa vai lá e se mata. Ou seja, não precisa de uma construção pessoal, individual, a sociedade a cultura já está predispondo, né? E aí a pessoa vai e se mata.
O senhor falou que o suicídio está intrinsecamente ligado à questão cultural, né? Também ligado à questão cultural está o infanticídio, né, entre os indígenas, né? A morte de crianças com deficiência, ou até de gêmeos, né? Você poderia falar alguma coisa a respeito disso aí? Que a gente comentou algo em off-topic, mas eu acho interessante mencionar para os ouvintes, para eles conhecerem um pouco dessa realidade. Então, acho que E aí, pessoal, tá muito bom o episódio, né? Eu sei que vocês devem ter ficado curiosos para saber sobre essa questão do infanticídio, mas, assim, a conversa durou mais de 2 horas, então a gente teve que repartir o episódio, e ele tem uma segunda parte que vai sair ainda essa semana, e nesse episódio nós vamos tratar não só sobre essa questão do infanticídio, mas de outras questões que têm a ver com a cosmovisão, com as crenças indígenas, e como o missionário cristão em campo vai trabalhar com essas questões. Então fiquem ligados para ouvir a continuação desse papo muito edificante sobre a importância de evangelizar os povos indígenas. Então o episódio, novamente, como eu disse, o episódio vai sair essa semana, fiquem ligados e é isso aí. Muito obrigado pela companhia de sempre, até mais, falou!